Nossa primeira preocupação foi desenvolver um ambiente, provisionar um ambiente que fosse estável e que tivesse uma alta disponibilidade e atendesse às necessidades da nossa solução. E para isso a gente instanciou alguns servidores da IBM Cloud. A vantagem é que a gente usou a infraestrutura como serviço, então à medida que seu projeto aumenta, cresce, você também consegue escalar esses servidores, tanto em relação à quantidade de memória, a quantidade de CPUs, a velocidade da rede, como também em relação à quantidade de servidores que você vai precisar na sua aplicação. A primeira coisa que a gente fez foi, a gente coletou os dados de alguns desenvolvedores do Stack Overflow para estar entendendo um pouquinho mais sobre o perfil desse desenvolvedor. E aí foram dados diversos em relação às postagens, às perguntas, às respostas, às tags populares do usuário, itens que ele favoritou, medalhas, enfim. A ideia é que esse perfil do usuário, ele reflita um pouco do entendimento em tópicos de tecnologia daquele desenvolvedor. Agora a gente teve um desafio, né? O caso de usuários que não tinham dados no Stack Overflow. Ou usuários que tinham dados, mas poucos dados. Era apenas cadastrado, mas não tinha dados suficientes na plataforma para a gente estar fazendo essa coleta. E para contornar esse desafio, a gente usou o Watson Assistant, que é um dos serviços da plataforma do IBM Watson. Ele é uma solução para a implementação de chatbots. Ele é bastante simples de usar, então assim, você tem uma interface gráfica onde você pode estar implementando árvores de diálogo e você tem APIs que tanto funcionam para a troca de mensagens como também para instanciamento de sessões de usuário, então torna essa implementação de chatbots uma coisa bem simples. As ferramentas que foram utilizadas para a gente fazer esse match entre a persona e o desenvolvedor foram o Watson Studio. Ele é uma plataforma de gerenciamento de projetos de Data Science e para isso a gente integrou com o Object Storage, que é um sistema de armazenamento de arquivos e dados da IBM, armazenamento na nuvem. E o Watson Studio você consegue conectar com diversos serviços do ecossistema da IBM, inclusive com o Object Storage. E aí foi simples para a gente, porque a gente utilizou Jupyter Notebooks, que também são disponíveis dentro do Watson Studio, e a gente integrou diretamente do Object Storage para o Jupyter Notebook. Daí a gente fez o treinamento do nosso modelo inteligente e no final a gente armazenou esse modelo inteligente novamente no Object Storage. O interessante foi que a gente conseguiu armazenar todos os dados na nuvem e aí a gente não teve que se preocupar com essa questão de backup ou de perda de dados importantes. Uma outra característica da nossa solução foi a análise das respostas dos usuários. A gente queria entender um pouquinho mais alguns traços de personalidade desse usuário e para isso a gente usou o Tone Analyzer para poder justamente estar analisando esses perfis e identificando tons nas respostas do usuário. Então a gente tinha como identificar tons de analítico, alegria, amabilidade, medo, enfim, vários tons. O Tone Analyzer em si ele é um serviço para análise e processamento de linguagem natural. Então a gente consegue ter essa ideia aí, a partir dessas respostas do usuário a gente tem ideia de como seria a característica, a forma como ele engaja com os outros usuários da plataforma. E depois que a gente fez toda essa etapa de processamento, coleta dos dados, a gente teve que se preocupar em como a gente faria esses dados ficarem disponíveis para os usuários depois que eles fizessem logout, né? Porque o que acontece é que quando o usuário ele faz o login e ele busca o perfil do desenvolvedor dele, aquele dado tem que ficar salvo caso ele logue novamente para poder ser mostrado. E aí, para a gente salvar, a gente utilizou o MongoDB, que é um banco de dados amplamente utilizado. A IBM, ela fornece um compose desse banco, é um dos serviços dela, e foi bem interessante para a gente porque a gente conseguiu esse serviço ele funciona sobre demanda, então você só paga pelo que você realmente está utilizando e você não precisa se preocupar com configurações, porque o próprio Compose ele meio que já facilita as coisas para você. Então depois que tudo foi feito, a gente integrou o back-end da nossa aplicação com o front-end e a partir daí então o Profile Definer foi criado.